lendo esse livro que foi presenteado pelo professor Barbosa, o Baronato de Limoeiro, que é escrito por um homem de Caruaru, Nelson Barbalho, e que ele explica uma coisa tão clara, nos mostra, ele, dentro do seu livro, ele fala muita coisa sobre Limoeiro. Então ele reclama porque Limoeiro não comemorava a data da emancipação corretamente, e explicando o porquê. E a gente vai lendo depois outros autores, como nós temos o Henry Costa, que é um inglês que passou por Pernambuco, passou um tempo aqui na época de 1800, ele esteve por aqui no começo do século 1800, 1808, 1810, ele estava por aqui, que ele veio por aqui com a intenção, veio para Pernambuco com a intenção de melhorar a saúde dele. E aqui ele no livro que ele deixou escrito, ele botou que esteve em Limoeiro, que desconhecia, o povo não sabia ainda da sua emancipação. Ele esteve aqui em 1812 e já falava de que ele tinha conhecimento da emancipação de Limoeiro em 1811 e o povo ainda não tinha conhecimento. Então, a questão de falta de conhecimento, a publicação não era tão fácil como é hoje. Então, eu trago aqui algumas coisas para lembrar. Primeiro, lembrar o que é a emancipação. A gente emancipar-se é ficar independente. Então, pela lei civil nossa, o jovem torna-se emancipado ao completar 18 anos, porque está escrito na lei que é isso, é preciso ter 18 anos. Então, emancipar-se é adquirir independência. E pelas leis de Portugal, o lugar tornava-se independente, tornava-se emancipado quando era passado a vila. Então, a gente tem que olhar o documento, onde foi, qual foi a data daquele documento que passou Limoeiro à categoria de vila. Limoeiro, vocês sabem, a história de Limoeiro, a região aqui, quando ela já não estava mais, os índios já não eram tão mais ferozes como no começo, porque os índios que habitaram aqui, a região de Limoeiro, não eram os índios tupis, lá do litoral, que eram mais mansos. Os índios que habitavam essa região aqui, de acordo com os livros, com os pesquisadores, eram os índios, os tamoios. Então, alguém falou? Tapuias? Porque as duas nações, tupis e tapuias. E aqui no nossa região, os tapuias, eu não sei porque eu sempre erro com tapuias. É um que eu peço desculpa a vocês. Agora, então esses índios já não estavam tão selvagens quando foi então aqui, transformaram aquela aldeia, aqui só os índios morando por aqui, e já com alguma agricultura, foi quando chegou o padre João Duarte do Sacramento. Então ele então veio, ele já tinha fundado uma vila, uma missão religiosa, que é hoje a cidade de Serra Talhada, Simples, que hoje é pesqueira. É outra coisa que eu digo aí, toda vez, para ser pesqueira, eu digo Serra Talhada. Então, a cidade, ele tinha fundado primeiro Simples, a missão, porque os padres, eu quero até distinguir, nós não fomos catequizados aqui pelos jesuítas. Aqui em Limoeiro, quem vieram aqui foram os padres de uma ordem chamada congregacional. Então, o padre João Duarte, primeiro ele fundou essa missão lá, que hoje é essa cidade lá, e veio para aqui. Aqui ele fundando a missão, Limoeiro começou a crescer, começou a prosperar, não era mais uma aldeia de índio. O progresso veio sobretudo com a construção da igreja. E lembrando para vocês, foi a primeira igreja desta região do Agreste, construída em Pernambuco, no interior do Agreste, foi a igreja de Limoeiro. O padre fez a igreja e também uma espécie de hospício. Com isso aí, veio o progresso, o pessoal vinha para assistir às missas, veio o progresso de Limoeiro. Com esse progresso, ela passou. Então, foi quando a igreja criou aqui, no ano de 1779, Limoeiro passou pela igreja a ser uma freguesia, o que corresponde a uma paróquia. Hoje a gente chama de paróquia, mas foi criada a freguesia. Mas havia, quando a igreja fazia uma coisa, tinha que ter o apoio, tinha que ter o aval do governo. Então, esse aval, considerando que Limoeiro era uma freguesia, ela foi criada em junho de 1779, mas o aval, a confirmação dada pelo governo português de que Limoeiro era uma freguesia,
foi 6 anos depois. E o governo de Portugal teve o cuidado, autorizou a freguesia e na mesma data, e ele homologou a criação da freguesia, que é a paróquia, foi também dado por lei, tornou-se Limoeiro, passou então a ser um distrito desmembrado de Igaraçu. Desmembradas entre as terras de Igaraçu, essa parte é Limoeiro, mas continuava pertencendo a Igaraçu. Criou mais um distrito, Igaraçu teve direito a mais um distrito, que foi o distrito de Limoeiro. Isso em 1786. Está certo lá, inclusive, eu sou muito boa de memória não. Mas ela passou a distrito. Distrito ainda continuava pertencendo a outra terra que era Igaraçu. Tempo depois, em 1810, o governo de Pernambuco viu o progresso de Limoeiro, viu que Limoeiro estava prosperando muito. Limoeiro era o maior que exportava algodão de melhor qualidade. Limoeiro enriqueceu muita gente da Inglaterra e muita gente daqui de Pernambuco enriqueceu graças ao algodão de Limoeiro. Então, nesta época, o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ele solicitou do Dom João. Dom João fazia pouco tempo que chegava. Dom João chegou ao Brasil em 1808. 3 anos depois, o governo de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, pediu que transformasse Limoeiro, elevasse Limoeiro à categoria de vila. Ele solicitou e o governo atendeu, e o Dom João atendeu. Ele não era ainda o rei, porque a mãe dele estava ali, ele era um príncipe regente. Mas ele concedeu, passando então um documento que transformou Limoeiro em vila. E esse documento é exatamente datado de 27 de julho de 1811, que é a data que a gente está tentando explicar, que é a verdadeira data da emancipação. Porque a partir daquele documento, Limoeiro foi escolhido, foram eleitos os primeiros vereadores, a partir dessa data. Agora veja bem, ele deu esse documento, ele assinou o documento em 27 de julho de 1811. Não tomaram as providências, ele mandou que fosse tomar as providências e fizesse Limoeiro aquilo. E o que era a providência? Era vir ser escolhido as autoridades, era vir aqui eleger os vereadores, era eleger os juízes, era construir um pelourinho, que era um marco da independência, tinha que ser construído um pelourinho. Então, eles não fizeram até 1812, o príncipe outro documento perguntando, exigindo. E onde está? E onde está aí que o Limoeiro não foi elevado? Então, ele passa um segundo documento, que ratificou, ou seja, renovou, reforçou o primeiro documento. Então, veio o segundo documento, e que só foi atendido realmente, Limoeiro só veio a chegar à implantação no dia, já em maio de 1812. Aí pergunta, por que não se comemora em maio de 1812? Porque tem que se comemorar a data em que foi assinada pela autoridade máxima, que era o príncipe, o Dom João, foi ele a autoridade que assinou o documento. Esse documento existe cópia no arquivo público do Estado. Existem documentos que a gente não poderia trazer para vocês o documento original, mas isso aí vai caber agora, porque nós estamos aqui apenas tentando esclarecer. Porque eu fui vereador e era professora e não estava com tanta bagagem de conhecimento do que depois que a gente começa estudando. Então, há alguns anos eu venho batalhando. Sempre ouvi também o doutor Barbosa falando que essa data está errada. Porque a data de 6 de abril é uma data importante. É a data que foi eleito o primeiro prefeito. Mas se fosse para comemorar porque passou a cidade, não seria 6 de abril. Se fosse considerar a emancipação quando passou a cidade, seria 30 de maio de 1881. Quer dizer, estava errada do mesmo jeito. Essa data 6 de abril foi aqui um grupo de jovens estudando, no meio dele de Arnaldo Pimentel, Raimundo Mota, e falaram com o professor Vilaça. Professor Vilaça, vamos aí, quer organizar os estudantes de Limoeiro, quer organizar uma festa para comemorar a independência de Limoeiro. O que é que o senhor sugere? Aí o professor Vilaça não pestanejou. 6 de abril, que é a data que foi eleito o primeiro prefeito. Olha, mas qual é a data de emancipação de Passira? É 23 de dezembro de 1963. Apesar que o prefeito foi eleito em janeiro do ano seguinte. Mas não é na hora que elegeu o primeiro prefeito que passou a ser a data da emancipação. A data da emancipação de Passira, e hoje sim, depois da proclamação da República, uma cidade
Mas na época do Império, era considerado emancipado quando passava a vila. Certo, gente? Então, me permite uma parte. Eu quero apenas confirmar essa questão de vila. O que seria uma vila, né? Então, na época da colônia, primeiro surgiam os povoados, de forma muitas vezes espontânea, né? Limoeiros seguem o capari e o gado para ser criado aqui, bem como tomando todo o sertão. O sertão foi povoado a partir da criação do gado, bem como a Agreste, porque a zona da mata litoral era cana-de-açúcar, e chegou um momento que o rei determinou que o gado fosse empurrado para o interior, para que não atrapalhasse o plantio de cana. Por isso que a cidade ela segue o caminho dos rios. O Rio São Francisco, por exemplo, por isso é conhecido como o Rio dos Currais, né? Segue o caminho dos rios, e o Cabaribe também. E aí primeiro surgiam os povoados, 10 pessoas, 20, 30, 40, aos poucos aquilo ali vai crescendo, e chegava um momento, como a professora também está explicando, que havia necessidade daquele povoado ser elevado à categoria de vila. Elevar-se à categoria de vila era instituir as autoridades e dar autonomia àquele povoado. Isso aconteceu, por exemplo, em Recife e Olinda, a tão propagada Guerra dos Mascates, por exemplo, né? Então, a primeira vila foi Olinda, surge o povoado em Recife, mas chegou o momento que Recife ficou maior que Olinda. E Recife, portanto, conseguiu ser elevado à categoria de vila. Olinda não concordou, os senhores de engenho não concordam e declaram guerra a Recife e a Guerra dos Mascates. Da mesma forma aconteceu com Limoeiro. Então veja que a fronteira de Limoeiro é daqui a Igaraçu. E lá para cá já perdeu muito. Aí é daqui até Igaraçu, e chegou o momento que era necessário, portanto, elevar-se. Então constitui Câmara de Vereadores. Eram 3 vereadores. E uma diferença, né, para quem não tem ainda esse conhecimento, é que os vereadores, presidente Juarez, eles não tinham a função que nós temos hoje, de legislar, de fiscalizar, de propor. A função dos vereadores era a função que o prefeito tem hoje, é a função de executivo. Era esta a função dos 3 vereadores apenas, com mandato de 1 ano, sem remuneração, escolhido entre os mais ricos, os homens bons da cidade. Não era bom porque era bondoso, era bom porque tinha posse, tinha propriedade, e erguer Pelourinho. O nosso Pelourinho ficava em frente onde é a prefeitura hoje, né? Todos os Pelourinhos depois foram retirados com a abolição da escravatura, mas Limoeiro teve tudo isso, né? Por isso a importância dessa modificação. Em São Paulo, por exemplo, São Vicente, por exemplo, eles comemoram lá em 1532, é a data que chegou o primeiro português lá, com 1.500 pessoas para povoar. Então, cada cidade ela determina como marco histórico a sua emancipação. E aí Limoeiro deixa de ser povoado, passa a ser uma vila, constitui Câmara, né, constitui todas as autoridades que deveriam vir para cá e passa a recolher imposto. Outra coisa importante, né? Então, o local que tinha a Câmara se recolhia imposto e ficava ali. Quem fazia o recolhimento dos impostos eram os vereadores, até porque eles tinham a função de hoje de executivo, fazer as obras, calçamentos, as obras da cidade, eram os vereadores que faziam. Então esta é a discussão que a gente está tendo aqui. Primeiro, esse conceito de vila, que não é, que hoje seria o conceito de cidade, praticamente. Então, existia durante a colônia, passando também para o Império. Então, Limoeiro, existem relatos, eu já vi um relato de um historiador chamado Zé Antônio Gonçalves de Melo, dentro dos Flamengos, conhecimento, que fala a cidade de existência de Limoeiro desde o século XVII, no período holandês. Quer dizer, se a gente for recuar mesmo no tempo, a nossa história ela vai além, né? Sem esquecer, obviamente, os índios que aqui estavam, que depois foram embora de Limoeiro, né? Boa parte deles foi embora, subiu aí para Paraíba, deixando Limoeiro. Até eu vi alguém dizendo que nem os índios quiseram ficar aqui na época, mas depois de muita perseguição. Mas enfim, então esse é o ponto chave desse primeiro momento, eu acho. Por questão do conceito de vila. Deixa de ser povoado, passa a ser vila. É esta data que a gente comemora. Eu queria, professora, ou talvez do Barbosa, por que então, né, no brasão que a gente tem aqui na Câmara, que faz parte da bandeira, que foi feito por Ariano Suassuna, 1751 e 1893 estão na nossa bandeira. O que é que essas datas nos significam, né, para ter sido colocado na bandeira do Brasil da gente? A data 1751
é a data em que foi entregue a carta de César Maria para o padre Ponciano Coelho. Porque o padre João Duarte, que foi o padre que realmente fundou, quem pegou prestígio para nós, aqui na nossa história, foi o padre Ponciano. Como se ele fosse realmente quem fundou. Mas já veio depois. O padre fundador é o padre João Duarte do Sacramento, com o padre Manuel dos Santos. Então, aquela data que tem na bandeira, ali anotou que é a data em que o padre Ponciano recebeu a carta de César Maria, que era um documento autorizando um determinado espaço para os índios. Ele foi a carta de César Maria que o padre João Duarte já tinha solicitado muito. O padre João Duarte não conseguiu a carta de César Maria, ele adquiriu com o dinheiro da congregação uma parte de terra para deixar os índios, para os índios terem um pedaço de terra aqui no Brasil. Porque os índios de Limoeiro realmente foram mais massacrados do que outros. Porque ele não conseguiu, na época da fundação, essa carta de César Maria. Foi conseguida anos depois, doada ao padre João Duarte. Então essa data, 1751, faz referência ao ano que tem a data, é 4 de alguma coisa de 1751. Ele só botou o 751. E a outra data, que é o 1893, que refere-se ao 6 de abril, que é a data que foi eleito o Antônio José Pestana como o nosso primeiro prefeito. Mas eu lembrar isso, de que antes existia o que tinha durante muito tempo, quando o Limoeiro passou a distrito, então o governo já nomeou o primeiro diretor civil. Justamente em 1780, quando passou lá para distrito, então foi nomeado o primeiro diretor civil, para ser uma pessoa que, como você disse, a capacidade era o poder aquisitivo, então foi escolhido. E tem até o último livro para até o nome de todos os diretores civis. Tinha alguém dirigindo o distrito. Agora, quando passou a vila, aí é que foi a emancipação realmente com relação a Igaraçu. Igaraçu não optava mais para Limoeiro. Ninguém mais. E aí foi delimitada a área de Limoeiro. Limoeiro passou a ter autonomia, passou a fazer, como você bem disse, também leu, também formado a respeito da formação de vila, a distinção de vila hoje. E hoje Vila aqui é um estado de evolução, mas diferente do tempo, uma situação que é uma cidade. Então foi muito bem explicado pelo vereador. E outra coisa que eu quero lembrar é isso. E a data, até a data que passou a cidade, que o professor Vilaça traz no livro e tudo, mas aqui ninguém fala. É o 30 de maio de 1881. Essa é a data que Limoeiro passou a cidade. Essa é a data que também poderia ter alguma comemoração, mas porque passou a cidade. Mas aqui optou-se, o professor Vilaça, aí diz para os meninos, olha, 6 de abril foi eleito o primeiro prefeito. Então começou daí. Eu não sei, eu pergunto até à Câmara, eu fui vereador e não sei dizer, se existe uma lei estabelecendo aqui que 6 de abril é a data da emancipação, ou se foi assim, fizeram a festa um ano, no outro ano fizeram de novo, e ficou fazendo, e ficou se comemorando. Mas se tem isso estabelecido em lei, de que esta data é a data da emancipação. Porque tem que ter uma coisa. Eu já ouvi falar, não tenho certeza, que teria sido feito no governo de Adalto. Teria sido feito, eu já ouvi. Para poder estabelecer o feriado, parece que foi. Não tem. Tem uma lei que estabelece 6 de abril como feriado. Certo. Agora não a respeito do que ela se propôs. Porque a gente deveria ter uma lei estabelecendo que era a data da emancipação. E aí a gente sabia. Então, foi isso, o nosso objetivo é vocês ficarem motivados para estar aqui, conversar com os professores, conversar com o povo em geral, explicar, porque a gente não pode simplesmente vocês passarem só porque a gente está dizendo aqui. Não, vocês vão ter que amadurecer, vão ter que estudar, vão ter que ver alguns livros, como eu disse, o Henrique Costa é uma pessoa que no livro, depois é o nome do livro, Paulo? Henrique Costa. Viagens ao Nordeste do Brasil. Ele veio para cá para tratamento de saúde, depois estabeleceu. Gostou muito do clima, saiu da Inglaterra e veio para cá. E aqui ele ficou fazendo viagens pelo interior do estado, até outros estados, e deixou tudo relatado no livro. Então, passa que ele conta que esteve em Limoeiro, passa que ele esteve em Bojardim, fala que ele esteve na fazenda que foi prefeito aqui, Coronel Afonso de Saia Albuquerque. Então, ele gosta do livro dele. Fala, mas que coisa, Limoeiro, que já é vila, já é emancipado e não usufrui disso. Então, são coisas que precisa aprofundar mais.
não para nós estamos convictos disso, de que a data está errada, mas para o povo em geral, para não ser... Professora Marinei, minha amiga de longa data, a quem eu tenho muito respeito por ter passado também por essa casa, eu não sabia dessa decisão que tinha sido do professor Antônio de Souza Vilaça. Ele foi quem estabeleceu. Não, ele sugeriu aos alunos, os estudantes, quiserem fazer uma festa. Até então não se comemorava Não, nunca. data nenhuma de emancipação política. Aí ele disse que, no livro dele ele conta, ele tem esse texto que ele diz assim, sem sombra de dúvida, ele disse para Raimundo Lota e para Arnaldo, olha, sem sombra de dúvida, comemora no 6 de abril, que é a data que foi eleito o primeiro prefeito. Quer dizer, nem a prefeitura comemorava, nem a municipalidade. Essa festa eu me lembro, foi em 63, o ano da minha formatura. A primeira comemoração da emancipação política de Limoeiro. Foi em 6 de abril de 1963. Mas que triste. Na época que eu era estudante, eu me lembro dessa coisa. Não sei se eu já estava formado, estava estudando. Eu fui nessa fase, no começo de 60. O livro dele traz. O livro dele, o professor Vilaça diz, se eu não me engano, 63 ou 66. Mas não existia. Não existia nada verdade. Então, qual é a data, professor? Ele, então, sugeriu 6 de abril. E passou a ser comemorado. Aí depois, você lembrou bem, vereador, ele descobriu o nome como estudo tudinho. Eu toco até o nome dos filhos. Olha, então, parece que na época de Diodaldo foi feita a lei para estabelecer os feriados. Aí, 6 de abril, porque é a data da emancipação. Mas, na verdade, não é a data da emancipação. É a data da eleição do primeiro prefeito. Não tinha conhecimento desse detalhe. Então, essa coisa não é tão histórica, né, professor? Essa história da emancipação de 6 de abril não é uma coisa histórica de muito passado. Agora, e a eleição do primeiro prefeito foi 6 de abril, A eleição do primeiro prefeito foi 6 de abril. Não é isso que eu quero dizer, Marinei. É a questão do conhecimento público. Passou-se a comemorar, passou-se o feriado, né, dia 6 de abril. É uma coisa praticamente recente, é contemporânea. Não é uma data que vem sendo comemorada há 126 anos. Não, e a gente precisa consertar, porque a gente comemora que tem 125 anos emancipado, mas na verdade tem 207, então está com 82 anos de atraso. E a comemoração vem sendo recente, da década de 60. Luiz Antônio, como é que pode? Bom Jardim, que era de Limoeiro, comemorar a emancipação mais tempo do que a gente. Não, eu fiquei pensando aqui, eu digo, o filho é mais velho do que o pai. Nosso caso é. Pronto, gente, eu acho que é bem isso, eu acho que eu resumi para trazer mais sucinto possível, mas eu quero junto com vocês a gente estudar bastante para que leve adiante e que essa coisa seja consertada. Presidente, questão de ordem. Eu gostaria de saber de venerando, do doutor Barbosa, da professora e ex-vereadora também dessa casa, Marinei, me chegou aqui em mão as xerox, um parte da xerox, está escrito Coleção das Leis. No Brasil, a Biblioteca da Câmara de 1811 de Deputados, Rio de Janeiro. É uma dúvida. Essa Câmara, o Congresso, nessa data, era no Rio ou era a Câmara Legislativa? Era no Rio de Janeiro. O Congresso era no Rio de Janeiro. O Congresso, a sede do governo, era no Rio de Janeiro, antes de Juscelino. É por isso que tem o interesse aqui do Rio de Janeiro, embaixo, né? E foi colhida em 1890, sendo que as leis eram de 1811. Elas estavam em algum lugar e eles recolheram na Câmara Federal. Então assim, para nós aqui, especificamente eu pergunto, esse relato que vocês estão fazendo, isso é retirado de material oficial, né? Oficial. Na época. Exato, do arquivo da Câmara Federal e que também com cópia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Olha aqui, a origem do professor Vilaça. Quando em 1967, ginasianos estudiosos, tendo à frente Arnaldo Pimentel e Raimundo Mota,
quiseram promover festas em homenagem à emancipação do município, não tivemos dúvida, o professor Vilaça escreveu, não tivemos dúvida em indicar 6 de abril como a data redentora. Dessa data foi sugestão do professor Vilaça. E este cidadão aqui, de uma forma bem clara, diz que o professor Vilaça errou completamente. Nesse livro aqui, o Nelson Barbalho. Está entendendo, gente? Então a gente está. Quando a gente lê o livro de Henrique Costa, talvez eu tive a oportunidade de ler. O doutor Fernando Amorim tem um livro desse, eu li. Ele falou esse episódio que esteve em Limoeiro, nem sabia que já era emancipado.